isso nessa pergunta aí pra você. Qual que é a diferença de uma pessoa, um homem, um ser humano, né, que é inteligente e pro sábio? Qual é a diferença de um homem inteligente para um homem sábio? A inteligência é a capacidade de resolver problemas. É isso. É uma capacidade bruta. Como força bruta não ganha uma luta, né? Uma força bruta de uma pessoa que não sabe habilidade não ganha luta, não é isso? Não tem como. Pois é, a sabedoria Isso é inteligência. Isso é inteligência. Capacidade... Inteligência é a capacidade bruta de processo de dados, que normalmente é medida pela capacidade de resolver problemas, por exemplo, no teste de QI. Isso é inteligência. E a sabedoria é medida pela capacidade dessa pessoa de usar essa inteligência de maneira útil. E é isso. De maneira que isso. Servir o senhor. É como... Você pode... Um cara tem diversos níveis de sabedoria que reconhece ou não o senhor, não é isso? Sim. Ele pode ter uma lógica instrumental, ser um ateu, e ter alguma sabedoria que o moleque não tem, né? Sim, mas aí você acha que nem todo homem... Então vamos lá, nem todo homem inteligente é sábio. Não. Inclusive, nem Jesus não foi homem antes dos 30, né? E isso aí eu ia te perguntar, outros então. E aí é uma coisa que eu vou falar aqui também, que eu acho séria e importante. Eu tô vendo uma nova... A nova geração, pra mim, tá complicada. Porque essa nova geração vem com essa tecnologia de forma errada, muitas vezes. De uma forma de ocupar a mente, de absorver as informações da internet de uma forma errada. Que não deveria ser, porque nós temos coisas boas também. Agora, eu tô vendo também essa questão dos homens, alguns, não todos, tá? Aqui tem homens incríveis, maravilhosos, que estão largando, de fato, os deveres e obrigação. Hoje, um homem de 30 anos, ele não tem, muitas vezes, não tem a maturidade de um homem de 30 anos. Mas ele não tem direito nenhum. Se ele entrar no casamento estatal, ele não tem direito nenhum. Pra que ele vai assumir as obrigações dele se ele não tem direito nenhum? Hoje o marido tem direito de possuir o corpo da mulher contra a vontade dela. Hoje em dia a mulher chega de manhã e diz assim... Quando eu ouço sua voz, eu fico seca. Eu quero metade do apartamento, tchau. Ela tem direito de dizer isso? Eu quero ser feliz. Ela pode ir embora? Se o cara não tem direito sobre o corpo da mulher, não existe estupro de cônjuge, a mulher pode ir embora e ainda levar o patrimônio do cara. Ele não tem nenhum direito de exclusividade, ele não tem direito de uso, ele não tem direito nenhum. Por que ele vai assumir a obrigação? Isso vai restaurar o casamento. É isso aí que vai restaurar o casamento, é o Bitcoin. Na hora que ele tiver um patrimônio, que quem não honrar ele não vai pegar um centavo, nem com todos os juízes do mundo ordenando, aí volta a ter casamento real. Mas aí, ô Trezetão, vamos entrar aqui também numa conversa séria. Eu não estou defendendo um ou outro, porque tem homens muito bons, mulheres boas. Se eu ligar agora e disser que você me agrediu, você vai presa? Se você ligar agora pra delegacia e disser que teve uma Maria da Penha aqui, rapaz, é muito difícil que eu me safe, viu? Não, mas mais ou menos, Trezetão. Tem muita coisa aí também que tá diferente. Tem muita coisa da Maria da Penha aí que os caras estão batendo em mulher e estão saindo de fininho. Tem isso. A regra, inclusive, é a acusação falsa, né? Onde eu trabalho, a maioria dos casos que eu vejo são acusações falsas absurdas que destroem a vida das pessoas. Mas aí não é só da mulher, Trezetão. Aí a Maria da Penha é só da mulher, não existe medida protetiva. Existe uma medida protetiva de homem? Mas o que eu tô falando, ô Trezetão, mas daí a gente vai entrar num debate aqui. De uma forma natural, desde a antiguidade, o homem, vamos falar uma força geral, né? Vamos falar da força física. O homem, estatisticamente, tem mais força que a mulher. Em regra, ceteris paribus, né? Então, mas aí você não acha que, então, as mulheres têm que ser mais protegidas por serem mais... Ela tem que ser protegida por quem? Pela Maria da Penha, por exemplo. Não é injusto? A Maria da Penha é um excelente exemplo, né? Que foi uma falsa acusação que virou... E quem é que vai proteger? Vai ter lei... Como é o nome da menina? Nájila? Vai ter lei Nájila? Qual é a outra acusação de estupro? A outra menina que fez a outra falsa acusação de estupro? Mas não é todo mundo, né? Que faz isso. E ela foi punida? Você pode me dizer o nome de uma pessoa que fez falsa acusação de estupro e foi presa? Na Bíblia, a pena é maior de falsa acusação de estupro do que de estupro, não é isso? Não, mas... Você sabe me dizer um caso de uma pessoa que fez uma falsa acusação e foi presa? O nome de você sabe me dizer? De falsa acusação? Isso. A menina lá foi presa, a Nájila foi presa, a outra menina foi presa, do Aranha. Eu não sei, eu não Ninguém foi preso. É isso, a questão é essa. As mulheres têm total impunidade, inclusive de fazer falsas acusações, de destruir a vida do cara. Mas aí, Trezetão, vamos lá também, vamos ser justos. Eu tô sendo justa aqui pro lado dos homens e pro lado das mulheres. Acho, sim, que nós estamos aí, tem momentos... Eu sou totalmente contra isso que mulher faz. Mas, de uma forma geral, Trezetão, o que eu vejo é mulheres boas, homens bons, mas eu vejo muito homem imaturo. Sim ou não? Muito homem que não está cumprindo os deveres. Você falou isso. Jesus é migtal. Você sabe o que é migtal? Não, eu não sei. Mengon de Onway. A maioria dos homens, a tendência da sociedade nas próximas décadas é os homens se recusarem a coabitar e fazer filhos em mulheres. Porque se ele fizer um filho, ele não tem direito nenhum sobre o filho. Não, mas aí não é... Claro que tem. Claro que tem, Trezetão. Se você se separa hoje e tem um filho,
o homem tem a guarda compartilhada, muitas vezes. Isso, inclusive, foi uma norma de... Não foi do PT, não foi de Bolsonaro, né? Bolsonaro chegou aqui na Paulista e se orgulhou de ter feito 200 normas feministas, sendo 78 leis, né? Mas é isso. É isso no papel, mas na realidade nós sabemos que é completamente diferente, né? E se isso fosse verdade, como é o nome do menino lá do Jairinho, estaria vivo, né? O que acontece normalmente, a regra, é a alienação parental e as falsas acusações, né? Não, mas tem acusações verdadeiras. Sim ou não? Tem, mas que Então, seriam mas- melhor resolvidas com porte de arma, não é isso? Estaria altamente resolvida com famílias sólidas e numerosas e liberação de armas. O Estado não tinha que se meter nisso. Na Constituição Imperial, tinha um princípio muito importante, que é o princípio da subsidiariedade. O Império não devia fazer nada que as províncias pudessem resolver, porque o Estado está mais próximo do que o Império, não é isso? A província não devia fazer nada que a cidade, o município pudesse resolver. O município não devia se meter o que a comunidade pudesse resolver, a paróquia, não é isso? E a paróquia não devia se meter o que a família pudesse resolver. E a família não devia resolver o que a pessoa pudesse resolver. Se você ficar trocando a fralda do seu filho pra sempre, ele nunca vai aprender a usar a privada, né? E se você ficar dando a comidinha na boca, ele nunca vai aprender a usar o Mas colher. então, É isso. Por que eu vou dizer que o Estado tem que se meter numa coisa que liberando as armas as pessoas resolvem? Porque eu quero que o macho dessa mulher, o provedor e protetor dela, seja o governo, pra que a família não tenha poder nenhum, que seja impossível o cara ser homem, que se ele levar a voz, ele vai preso. Isso. Pra proibir, criminalizar o verdadeiro casamento bíblico. O objetivo da Maria da Penha é injúria social de destruição de famílias. E é por isso que a fecundidade no Brasil é a menor de todas as Américas, exceto no Canadá. Mas Isso. é que... E a consequência disso é a destruição espiritual, física e financeira das pessoas que adotarem isso. Mas, ó, Sim. então, vamos voltar aqui para um pensamento comigo. Sim. Você concorda comigo que na Bíblia, e que sempre nós comentamos, que o homem, de uma forma... Pessoal, não é que você tem que sustentar todo mundo e ficar... Não é isso que eu tô querendo dizer. Ser provedor. Sim ou não? É. O homem tem obrigações, tem deveres, assim como as mulheres. Sim ou não? Isso. Os anátemas são complementares. É, um Se você ajuda o perguntar outro, a qualquer certo pessoa, ou não? Se você perguntar a qualquer pessoa que tem filhos, se ele preferia triplicar o patrimônio e morrer um dos filhos, ou perder tudo e os filhos continuarem vivos, normalmente ele diz que qualquer filho vale mais do que qualquer dinheiro que ele tem, não é isso? Sim, com Pois é. certeza. Então pronto. A coisa mais valiosa que existe no mundo são as pessoas. Para Deus, a alma de uma pessoa vale mais do que todos os animais, todo o ouro, toda a terra que existe nesse planeta, não é isso? Sim, As com pessoas são as coisas certeza. mais valiosas. Não existe valor, inclusive, fora de pessoas. O valor não é objetivo. O valor é sempre subjetivo, não é isso? Sim, Sem mas... pessoas não há valor. Uma ilha que ninguém nunca pisou não vale nada, não é isso? Que ninguém sabe que existe, ela não vale nada, ela não tem como gerar nenhum valor, porque nenhuma pessoa atribuiu valor a esse negócio. Beleza? Pronto. E é isso. As mulheres produzem as coisas mais valiosas do mundo, mas nos primeiros 15 anos de fecundidade delas, né? Isso depois vai derrotando, né? Mas aí depois ela continua sendo uma boa parceira de vida. Isso, Na Bíblia apoiar os tá netos, escrito as tudo, mulheres. isso. As mulheres tá escrito Isso. na Bíblia. As Mas- mulheres servem pra também ajudar o homem nas decisões. Só que as famílias que colocam na cabeça das filhas que a prioridade delas tem que ser ganhar dinheiro, estudar e ser independente, em regra, isso vai destruir a família. Porque a mulher vai ter muito menos filhos na hora que ela for independente, já era, e ela se Mas avalia aí- como homem foi desensibilizada. Mas aí mas aí nós vamos entrar também num negócio que você falou. A gente vê muitas famílias acabarem ou terem esses problemas todos. Mas a gente vê muito isso por uma questão também, que é a questão da mulher não trabalhar e se sentir frágil num relacionamento tóxico, porque ela não tem o dinheiro dela e não trabalha. Sim ou não? É, Faz sentido isso que eu Isso falei? Não. acontece porque as famílias são desestruturadas. Porque adolescentes mentais, pessoas que não são capazes, hoje no Brasil, são livres para fazer sexo na hora que quiser. A lei brasileira permite que a menina de 14, 15, 16 anos abra as pernas para quem quiser. Isso não é uma coisa normal e eu acho que vai ser criminalizado nos próximos anos. Não, na mas prática. Mas é isso aí que você tá falando, o problema não é... isso não se soluciona aumentando a proteção da mulher. Isso aumenta centenas de vezes mais dando proteção à mulher, porque aumenta a irresponsabilidade dela de abrir as pernas para qualquer pessoa sem a concordância da família. Mas voltando, a questão é a seguinte. Você tava falando de capitalismo comigo, não é isso? No Sim. Brasil, na Constituição brasileira, a propriedade real, a propriedade bíblica é crime. Na Constituição brasileira, satânica, que o Estado Social é satânico, o limite e o fundamento da propriedade o arbítrio de um aspone, não é isso? É função social. Quem define a função social de sua propriedade é você ou um juiz. É você ou o prefeito dessa cidade. Se a Constituição diz que a propriedade real, bíblica, não existe, que a propriedade é a opinião de um político, como é que você vai investir num lugar desse e dizer que é capitalismo, bicho? É a última coisa, assim, tipo assim, o conceito de propriedade, a definição e o limite da propriedade são a vontade de um político. Como é que um negócio desse é capitalismo? Capitalismo é um sistema de mercado onde as pessoas são livres para fazer o que quiser com a riqueza delas, não é isso? Nada é seu. Seu sangue não é seu. Você tem liberdade de vender seu sangue e seus óvulos nesse país? A minha gala não é minha. Isso é capitalismo? Nem meu corpo não me pertence. Hein? E por que o governo não quer que eu venda a minha gala, meu sangue? Pra ele poder politicamente distribuir isso aos amigos dele, não é isso ou não? Sim, mas não faz sentido Sim. algumas coisas. Mas voltando ao assunto, então, eu vou te falar o que eu penso. Eu penso que a mulher tem que trabalhar. Eu trabalho, sei que muitas mulheres Não, as mulheres têm que trabalham trabalhar. para ganhar o dinheiro delas, para elas terem uma independência não só financeira, como também
emocional. A gente sabe que tem muitos relacionamentos tóxicos por causa De famílias do desestruturadas. dinheiro. De famílias desestruturadas. Mas aí, 38, me Outras fala uma culturas já coisa. resolveram isso com dote em várias épocas da história da humanidade. Eu Mas nunca aí- vi uma mulher que tem um irmão ou um pai PM com fama de assassino apanhar. Eu nunca vi. Não, Você já viu? Mas, Hein? mas, ó, Antigamente- então, mas aí a mulher... Vamos Sim. lá. Uma mulher que trabalha, como eu, por exemplo, ou como muitas outras que estão aqui, que tem o dinheiro dela, a independência delas, elas não conseguem também ser uma boa parceira? Pode Porque a ser uma gente- excelente parceira. Excelente, Se o cara porque... for um gigolô, inclusive, vai se- ser perfeita, né? Isso que ele Não, não precisa mas- sustentar, tem muito mas- dinheiro. mas Então, aí- hein? Então, mas aí nós Sim. estamos falando o seguinte, que a mulher pode trabalhar. Na minha visão, a mulher Sim. pode trabalhar, ganhar o dinheiro dela. Aliás, deve trabalhar. Na minha visão, se eu tivesse uma filha hoje, eu ia falar, trabalhe, ganhe o seu dinheiro para não depender de homem. E justamente não entrar nesse ponto da desestrutura de família, desse problema de relacionamento tóxico e até indo mais adiante, desse problema que a gente vê muitas Eu vezes vou dizer às minhas de filhas... morte, de ameaças, de... Eu vou dizer à minha filha que, estatisticamente, cada homem que toca nela, a chance dela ser uma boa mãe e boa esposa, segundo todos os dados científicos, cai a metade. E que se ela quiser ser feliz e não depender de homem, dependa do pai dela, que vai botar o dote e vai fazer um multisig pra fechar o cara que ela quiser casar. É isso que eu vou dizer a ela. Mas Ela então a mulher, na sua opinião, então ela tem que Você entre quer... aspas, ser Você quer obediente que, a tudo. Você quer que sua filha não dependa do marido pra depender do governo. Eu quero que minha filha não dependa do marido pra que ela saiba que eu sou o porto seguro dela e quando eu morrer, os irmãos dela, não é isso? Mas e se a Sim. pessoa, mas e se a pessoa tem um pai que não foi bom? Como é que vai fazer, 38? Pois é. E mais pessoas vão ter pais que não são bons, quanto mais leis feministas houverem, que desestruturam as famílias, que reduzem os valores dos homens e o estímulo do homem de ser um bom pai. Isso. Mas aí você... Inclusive, cada vez vai ter menos famílias estruturadas quando as pessoas acharem normal que a mulher puder dizer, quando eu ouço sua voz eu fico seca e poder ir embora e ainda levar algum dinheiro do casamento, não é isso? É, mas tem homem Sim. que faz isso também. Tem homem que faz isso, eu já vi acontecendo.